Fala pessoal, beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Professor Marco aqui de Física. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Dentro da área de eletricidade, dentro da área de corrente, tensão, circuito, né? Tudo isso que nós estamos estudando aí atualmente. Hoje nós vamos adentrar no estudo dos geradores, parte 1, tá? Ainda vai vir a parte 2. Não sei se eu vou fazer essa semana ou semana que vem. O que acontece, moçada? O que são geradores, né? Geradores, aqui ó, são esse monte de dispositivo aí, e a finalidade deles todos é gerar energia elétrica. É fornecer energia elétrica. A grosso modo, eles funcionam com base em reações químicas internas. Geralmente é zinco com... eu esqueci qual que é o outro. Cromo, alguma coisa assim. Reação dos dois, um ácido e um básico, e gera elétrons no final dessas reações aí, tá? E esses elétrons são os responsáveis pela eletricidade. Então, os geradores são isso. Mas nós não adentraremos nos aspectos químicos ali das reações. Nós vamos nos aprofundar mais como que os geradores estão contextualizados em um circuito, por exemplo, tá? E estudar os geradores ajuda a gente a entender por quê, por exemplo, olha só. Você tem a bateria de um carro, todo carro tem a bateria, porque ele funciona, né, toda a sua parte elétrica, o som, o ar-condicionado, a partida, envolve eletricidade. Então tem que ter uma bateria, mas às vezes a bateria acaba, às vezes o cara desleixado ali esqueceu o farol ligado, e aí acabou a bateria. Aí tem outro carro que tem a bateria cheia, então geralmente eles fazem essa chupeta, né, faz essa ligação de uma bateria na outra, mas tem que ter cuidado com os terminais que você vai colocar. Porque lembre-se, bateria tem terminal positivo e negativo. Se você confunde esses terminais na hora de conectar, pode gerar um problema. Então nós vamos ver isso daí no final lá da parte 2 da nossa aula. Nós também podemos contextualizar o estudo de geradores. Você tem uma pilha, você tem uma lâmpada, essa lâmpada acende, mas o que acontece se você colocar aqui, por exemplo, um fio, né? Conectando aí ele na bateria lá, na pilha. Será que a lâmpada continua acesa? Será que diminui o brilho? Nós vamos discutir isso também lá na parte 2. Hoje, na parte 1, nós vamos ver o quê? Chegou a fatura da internet. Hoje, nós veremos o quê? O que é um gerador, tá? O que significa um gerador, o que é um gerador, da onde que ele qual que é o contexto dele, a representação dele em um circuito e o rendimento de um gerador. O que é um rendimento de um gerador, beleza? O que é rendimento? Tá, isso aí a gente vai ver. Bom, gerador, a grosso modo, pessoal, é uma bateria. Uma bateria tem o seu polo positivo e polo negativo, ok? E tem lá um receptor, que é uma lâmpada, por exemplo, tá? Uma lâmpada que recebe aí essas cargas elétricas que a bateria manda. Então a bateria, ela manda a carga elétrica para esses receptores, para a lâmpada no caso, né? A bateria, aqui embaixo, manda a carga elétrica para a lâmpada, ok? Então a bateria, ela transforma energia química no seu interior em energia elétrica, e a lâmpada, por sua vez aqui, vai transformar a energia elétrica em calor, que ela esquenta, e vai transformar em luz também, porque ela ilumina. Beleza? E quem faz esse processo todo aí, né, quem está no meio disso tudo é a corrente elétrica. É o movimento dos elétrons, das cargas elétricas. Aqui, nesse circuito, está mostrando o sentido convencional da corrente, que nós discutimos, que é o sentido o qual considera a corrente saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. Nós sabemos que o sentido real é ela saindo do polo negativo e indo para o polo positivo, né? Mas, na época, nós vimos que isso daí... Na época eles não sabiam que existia um elétron, então eles consideravam, lá em 1800 e pouco, que quem transportava a eletricidade eram cargas positivas. Depois descobriu-se que eram os elétrons, mas aí já tinham feito vários livros considerando a carga positiva como sendo transportadora de eletricidade, e aí convencionou. Carga convencional, então, a corrente convencional é essa daí, do positivo para o negativo. Isso não afeta em nada o efeito dos cálculos, tá beleza? Então é importante você saber que existe um sentido real, que é do negativo para o positivo, e o sentido convencional, que é do
positivo para o negativo. E o que por detrás disso daí está aquela história que nós acabamos de falar agora, tá? Beleza? Continuando. Ah, tá, isso aqui é legal. Força eletromotriz. Olha só, toda bateria, ela gasta energia para poder transportar essa carga até o receptor. Nesse caso, até a lâmpada. Então a bateria, ela gasta energia para pegar essa carga e levar até a lâmpada ali. Esse esforço que a bateria faz para fazer esse transporte é chamado de trabalho. Então a bateria, ela exerce um trabalho na carga para poder transportá-la. O nome disso é força eletromotriz, beleza? E é calculado como sendo aqui, então, aqui, ó, trabalho, work, né, do inglês, trabalho dividido pela carga. Então, para cada unidade de carga, essa bateria gasta um tanto de energia para poder transportá-la até ali a lâmpada, tá? E a fórmula, então, é essa daí, ó, E, esse Ezinho aqui, né, que significa volts. Essa voltagem que nós vemos nos equipamentos, volts, é igual a Joule dividido por Coulomb. Joule, que vem do trabalho, né? Trabalho dividido por carga. Então é Joule dividido por Coulomb. O que isso quer dizer? Um Coulomb, por exemplo, pessoal, tem 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Muito elétron, né? Então, a bateria, para transportar esse um elétron até ali o ventilador, a lâmpada, que seja, gasta aí, né, uma voltagem, uma certa voltagem. Então, por exemplo, se nós falamos que a força eletromotriz de um ventilador é de 12 volts, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o gerador, aquilo que está gerando energia para aquele ventilador, gasta 12 joules para transportar um coulomb até o ventilador. Um coulomb de carga. Um coulomb é 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Um pacote desse de elétrons é chamado de um coulomb, ok? E para transportar ele até o equipamento, aí, no caso o ventilador, a rede, a bateria está gastando 12 joules de energia. Bom? Esse é o significado de força eletromotriz. Tá. Representação dos geradores. Olha só. Você tem aqui, né, uma pilha conhecida, e nós sabemos que toda pilha tem um polo positivo e negativo. A corrente convencional saindo aqui do polo positivo, indo até a resistência e voltando até o polo negativo da bateria. Uma hora, essa bateria vai... todas as cargas que estiverem aqui, elas vão se encontrar com as que estão aqui do outro lado, e aí a bateria não vai ter mais tensão elétrica, não vai ter mais movimento de cargas, né? É preciso desenhar essa bateria, essa pilha, toda vez que for representar um circuito, professor? Não. Por quê? Porque já tem um desenho dela no circuito. Igual essa resistência aqui, ó. Essa resistência pode ser uma lâmpada, pode ser um ventilador, pode ser qualquer coisa, né? Mas esse é o desenho genérico de uma resistência. O que acontece é o seguinte, dentro da própria pilha existe uma resistência. Dentro da própria bateria existe uma resistência. Por isso que a bateria esquenta. Por isso que a pilha esquenta. Porque ali dentro ela está também gastando energia por conta de uma resistência interna, tá? Então, a bateria, ela tem uma resistência interna dentro de si própria. E ela não entrega toda a potência, porque parte da potência é perdida nessa resistência interna. Então a potência que ela entrega para a resistência aqui fora, ela vai ser a potência produzida, né? Produzida aqui, menos a potência gasta aqui dentro. Então, se você quer saber a potência que uma pilha, uma bateria fornece, aquela potência que ela fornece já está descontada a potência que ela usou, desperdiçou naquela resistência interna que ela tem. Bom, então a energia total que uma pilha produz é a energia gasta aqui nessa resistência interna, mais a energia gasta aqui nessa resistência externa. Então, se você somar a energia que a pilha produz, olha só, a energia que a pilha produz é igual aqui, né? Nesse caso aqui, ó, é igual a energia gasta no interior da bateria mais a energia gasta na resistência externa, beleza? Então é a energia total, essa é a energia total da pilha. Tá? Bom, nós podemos fazer o seguinte, ó, lembra que nós falamos que aqui, por exemplo, ó, tensão, pessoal, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Isso daí é simplificado por aquela fórmula chamada URI. Tensão é igual resistência vezes corrente, ok?
Então lembra que aqui nós tínhamos tensão, né? Tensão na resistência interna mais a tensão na resistência externa. No lugar dessa tensão aqui, nós colocamos a resistência vezes a corrente. A corrente é a mesma, tá? A corrente que passa aqui, ó, é a mesma, ok? É a mesma corrente. Eu tô tentando colocar, esse laser aqui, ele é deslocado, ó, meu dedo tá para baixo, ele tá para cima, não consigo chegar até o Vzinho embaixo. Então é o seguinte, no lugar dessa tensão aqui, eu vou colocar a resistência dela, a resistência interna, que é essa resistênciazinha aqui, né? Isso daqui, vezes a corrente que passa sobre ela, né? Então fica desse jeito. Resistência interna vezes a corrente, mais resistência externa vezes a corrente. É igual à energia total que a bateria produz. Nós podemos colocar o I em evidência, né? Porque nós temos I nesse lado aqui e também nesse lado aqui. E o quê? Corrente, né? Mesma corrente, então nós podemos colocar ele em evidência nessa equação. Fica desse modo aí. E esse termo, então, vai para baixo, né? Esse termozão aqui da resistência, ele vai descer para o outro lado dividindo, né? Porque ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então essa é a corrente que passa no circuito, tá? Essa é a corrente real aqui, verdadeira, que passa no circuito. É a energia da pilha, a tensão da pilha, representada por essa letra E, dividido pela soma das resistências externa e interna. Esse aqui é voltímetro, amperímetro, outra hora a gente fala disso. Vamos falar do rendimento de um gerador. O rendimento, pessoal, o que é rendimento? É o quanto que aquele gerador ele está oferecendo de potência. Porque nós queremos que o gerador forneça, né, o máximo de energia possível. Então vamos ver como que isso acontece. Potência, o rendimento de um gerador é igual a potência útil. O que é potência útil? É a potência que ele fornece, dividido pela potência que ele produz, a potência real. Professor, não é a mesma coisa? Não, né? Nós acabamos de falar que a potência que o gerador entrega já está descontada da potência que ele gasta devido à resistência interna que ele tem. Então a potência útil, a potência que ele entrega, é menor do que a potência que ele realmente produz, tá? E o cálculo do rendimento é essa razão aí, né? É essa razão, essa divisão da potência útil, ou seja, a potência que ele entrega, dividido pela potência que ele produz de fato. Lembrando das 3 fórmulas da potência, né? Na verdade são 4, mas eu coloquei aqui 3. Pil, Pir e Pur, ok? Então nós temos aqui Pur, a primeira fórmula, né? Que é tensão ao quadrado dividido pela resistência. Nós não vamos usar essa fórmula aqui. Nós vamos usar essas duas aqui de baixo. Pil e Pir, ok? Então potência útil, porque nós queremos achar a potência útil para substituir nessa fórmula daqui, do rendimento. Potência útil é igual à potência da fonte, a potência verdadeira, né, a real, menos a potência que ele gasta na resistênciazinha lá, que nós vimos, né, essa resistênciazinha ali, menos essa potência. Então isso é a potência útil, é a potência que ele entrega. Fazendo então, colocando a segunda fórmula, Pil, colocando Pil, a segunda fórmula aqui na potência da fonte e colocando Pir na potência aqui da resistência interna, nós podemos usar essa expressão então. Aqui, ó, a potência fornecida é igual a I vezes a tensão da fonte menos I ao quadrado vezes a resistência interna da fonte. Tá? O que eu fiz aqui? Lembrando. Opa. Potência útil é igual a potência da fonte menos a potência gasta aqui na resistência interna, né? Beleza, fazendo essa diferença aqui. No lugar dessa potência da fonte, eu coloquei essa fórmula aqui, o Pil. No lugar da potência da resistência interna, eu coloquei a fórmula Pir, só isso, tá? Professor, o senhor colocou Pil ali, mas ali está I vezes E. O E é a tensão da fonte, tá? Mas seria U, ok? Porque é tensão, né? Porém, como a gente está falando da fonte, vamos colocar um E para diferenciar. Nos livros também só tem E, ok? E aí fica dessa forma, isolando ali, substituindo então nessa fórmula, potência útil dividido pela potência da fonte é igual a essa razão. Eu não vou cobrar isso daqui detalhadamente, né? Mas o que eu quero que você guarde é essa expressão aqui. O rendimento de um gerador é igual a 1 menos a resistência interna dele ao quadrado, dividido pela soma da resistência interna mais a resistência externa.
O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que quanto maior for a resistência externa, essa resistência aqui, ó, maior vai ser o rendimento do gerador. Mais ele vai render, mais ele vai, vamos supor, oferecer de energia para esse circuito aí, tá bom? Então, o rendimento de um gerador é diretamente, né, aí proporcional à resistência desse circuito. Quanto mais resistência esse circuito tiver, maior vai ser a potência que ele vai entregar, né? Massa, hein, professor? Beleza? Bom, de hoje era isso, pessoal, tá? Para hoje era isso. Vocês viram, então, o que é o gerador, qual que é o cálculo aí da equação do gerador, né? O rendimento de um gerador. Viu que o gerador tem dentro dele uma resistência interna, ele dissipa energia. E na aula que vem nós vamos ver aí associações de geradores e tudo mais e tentar responder aquelas perguntas lá do começo da aula, tá bom? Por hoje é isso, façam um resumo dessa aula no caderno, escrevam o nome, coloquem na plataforma e forte abraço, é junto com nós. Falou!